O senhor está mentindo. O senhor vai ter oportunidade de falar, senhores. Se vier uma tropa de choque, o senhor nunca vem aqui na CPI. Então, quando os senhores vierem aqui com mais propriedade, o senhor vem para falar. Os senhores vão ter oportunidade de falar. Não interrompam. Ou então eu vou interromper os senhores. É a opção que vocês têm. Não me interrompam. Não me interrompam novamente. Senão eu vou interromper os senhores. Amigos, vamos. E não tenho nada a ver com isso. O senhor não tomou conhecimento disso, nem teve nenhuma participação? Não. Nós ouvimos um áudio aqui também, uma imagem, onde o senhor Joesley Batista falou que eram abertas contas no exterior em nome dos ex-presidentes Lula e Dilma para favorecimento de recursos do BNDES. O que o senhor tem a me contar a respeito desse assunto? Bom, esse assunto, pelo que entendi, foi investigado e resultou. Senhor presidente, uma questão de ordem. Só para nós nos entender se a gente Vossa Excelência vai dizer que não pode mais perguntar. Não, essa é a pergunta. Então, se no tempo de liderança ele pode fazer. Liderança, porque nós combinamos, é só combinar. Que verdade, eu já estava na pergunta já. Aí, não, tudo bem. Deputado Pablo, que seja a última, que na verdade eu ainda estava no tempo da pergunta. Tranquilo, tranquilo, nós nos entendemos aqui. E todas as empresas e coisas do gênero. O senhor é autor da resolução. A minha pergunta é bastante simples. No que um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social brasileiro consegue desenvolver o nosso país fazendo investimento externo de maneira direta? André, eu acho que a gente pode avaliar se inclui ele numa cariação aí tripla, como já houve em outras CPIs aqui. Com a palavra, delegado Pablo, tem por 5 minutos. Excelência, antes de mais nada, eu queria dizer que eu vou subscrever o requerimento do nosso nobre autor aqui, assim que ele fizê-lo. Ministro, prazer sua presença aqui, trazer esclarecimentos a essa CPI. Antes de mais nada, eu queria dizer que o senhor aqui constantemente tem usado do seguinte dilema. Nesse período eu não estive lá, ou disso eu não tinha conhecimento. Então eu trouxe uma série de documentos que eu queria que entregasse ao senhor aí, alguns deles, inclusive, é o próprio depoimento que o senhor prestou à Polícia Federal, para que o senhor não utilize desse expediente, por favor. A primeira pergunta que eu tenho para dar para o senhor, que é no documento 1, é uma resolução 1189 de 2005. Essa resolução é assinada pelo senhor. Espero que nela o senhor esteja também, já que o senhor assinou. Resolução 1189 de 2005. Essa resolução é a resolução que abre a possibilidade do BNDES fazer operações de investimento direto externo. Foi a partir disso aqui que nós tivemos investimento no exterior em todos os países que estão sendo investigados na CPI. E todas as empresas e coisas do gênero. O senhor é autor da resolução. A minha pergunta é bastante simples. No que um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social brasileiro consegue desenvolver o nosso país fazendo investimento externo de maneira direta? Fica à vontade. Pois não, deputado. A questão é a seguinte: nós vivemos num período de globalização da economia mundial e de agigantamento das empresas. Em geral, os setores produtivos são controlados por 4, 5 empresas. E, se bobear, uma come a outra, se integram e formam oligopólios. Então, para sobreviver nessa realidade mundial, é preciso que as empresas se fortaleçam. E temos aí várias definições de fortalecimento das empresas brasileiras nos PDPs, que eu mencionei aqui, e fortalecimento da ação internacional, porque uma empresa que tem uma atuação local, ela é limitada. Por exemplo, a empresa de aço que não consegue exportar para os Estados Unidos, que é um grande mercado. Você tem que montar uma empresa nos Estados Unidos para poder ter acesso ao mercado local e assim por diante. Então, faz parte da globalização. Então investir em empresa no exterior faz parte da globalização. Gera emprego no Brasil e renda no Brasil, colocar dinheiro no exterior. Investir numa empresa brasileira que atua também no exterior e que, portanto, exporta coisas do Brasil para esta empresa, tá certo? Ela tem o balanço dela aqui no Brasil,
paga tributos em função disso. Então, essa empresa, ela traz benefícios para o país. E é uma questão de sobrevivência dessas empresas. O Brasil tem alguns nichos em que ele pode ter o controle, a liderança do setor, não é? E ele tem que aproveitar e desenvolver esses nichos. Agora, quem vem procurar o BNDES é sempre as empresas. O BNDES não vai procurar. O BNDES diz, eu tenho uma linha de internacionalização de empresas, porque eu quero que o Brasil, que é um dos 10 maiores PIBs do mundo, tenha uma atuação internacional forte, que as empresas brasileiras sejam fortes. Não é? Então, é algo que eu defendo, sim, e é, digamos, proveitoso para o país. Agora, o senhor falou que eu sempre digo, não, mas eu não estava lá, mas isso aqui é 2005, eu estava lá. Ainda bem, senão eu ficava na dúvida na assinatura do documento aqui, que é o senhor que assinou. Não, eu estava lá em 2005. Entendi. O que eu não estava lá em 2006, 2007, 2008, 2009, no BNDES. Entendi. Aqui o senhor fala no depoimento da Polícia Federal que o senhor não teve nenhuma participação em aportes financeiros ao grupo JBS quando o senhor tio saiu do banco, e quando o senhor virou ministro da Fazenda, o senhor não teve nenhum envolvimento específico nas operações. O documento 4 que eu passei para o senhor aí demonstra que os investimentos de 8 bilhões que os irmãos batistas faziam eram aprovados em tempo recorde, de 22 dias, 29 dias, enquanto que o prazo médio é de 210 dias. A que o senhor atribui essa velocidade? Bom, eu não sei porque não estava dentro do banco, mas eu ouvi o depoimento do professor Luciano Coutinho e ele explica essas questões de prazo. Eu não saberia explicar, que ele o fez com muito mais propriedade do que eu, mas eu sinceramente não sei. Eu não acompanhei essas liberações e essas operações que foram feitas nesse período. O senhor não sabe, mas o Joesley Batista e o Luciano Coutinho disseram que o senhor interferia diretamente nos empréstimos e fazia interferências diretas para que eles acontecessem. O que o senhor tem a dizer? Senhor presidente, No depoimento que ele prestou à Polícia Federal. Luciano Coutinho. Consta aí. O professor Luciano Consta nos documentos Então, que eu entreguei para o senhor. O Luciano Coutinho jamais falou isso. Luciano Coutinho disse justamente o inverso, presidente. Exatamente. Então precisa ver se o senhor está mentindo. O senhor não tem oportunidade de falar, senhores. Se vier uma tropa de choque, o senhor nunca vem aqui na CPI. Então, quando os senhores vierem aqui com mais Mas propriedade, o senhor vem para falar. verdadeiro. Os senhores vão ter oportunidade de falar. Não interrompam. Ou então eu vou interromper os senhores. É a opção que vocês têm. Não me interrompam. Não me interrompam novamente, senão eu vou interromper os senhores. Amigos, vamos, deputados. Eu vou vir interromper vocês aqui. A sessão está interrompida por 2 interromper minutos. vocês. Paciência com esse pessoal que vem aqui. A sessão está Fazer tropa de choque de suspensa por 2 defesa. minutos. Sorte a sua. Sorte a sua, Cleber da Garcia. Sua sorte. Tome como o senhor quiser. É sorte a sua. Respeite o senhor a mim que não me conhece. Eu lhe conheço, o senhor não me conhece. Vai passar a me conhecer. Bom, reaberta a sessão. Eu gostaria de, tendo em vista a suspensão para a votação de um projeto no plenário, os deputados já retornando, a presidência passa a palavra ao delegado Pablo para que ele possa dar continuidade às suas indagações ao ministro Guido Mantega. Tem a palavra a Vossa Excelência. Pedir só o estabelecimento, pelo menos de 1 minuto do meu tempo, por conta da... Muito Já obrigado, foi presidente. restabelecido, senhor deputado. Eu queria fazer uma pergunta mais específica e direta ao senhor. Qual é a sua relação com os irmãos Batista, Joesley Batista, e da sua família com os irmãos Batista? É uma relação... Está falando? Ainda está desligado, perdão. Na minha... Tá ligado. Nas funções que eu desenvolvi como
presidente do BNDES e ministro da Fazenda, uma das minhas atribuições importantes era conversar com o empresariado brasileiro, principalmente a partir de 2008, 2009, quando eclodiu uma crise. Então, reunia em grupos, individualmente, conversava e tudo mais. E o Joesley era um dos grandes empresários brasileiros. Inclusive, tivemos reuniões, assim, os 30 maiores empresários brasileiros, com o presidente da República, os ministros principais, para discutir problemas, rumos, várias vezes. Eu criei um fórum em 2008, chamava GAC, Grupo de Acompanhamento da Crise, que tinha 40 entidades sindicais empresariais representadas, têxtil, calçado, bem de capital, etc. O MIDIC estava, o Banco Central estava, para discutir a crise, o que fazer, as saídas e manter um ânimo, porque se não tiver confiança, então o Joesley Batista está nessa categoria. Eu quero dizer ao senhor o seguinte: nunca fui viajar com o Joesley Batista, nunca fui em nenhum casa de campo do Joesley Batista, nunca fui passar fim de semana com o Joesley Batista, aliás, nem com ele e nem com nenhum empresário. Ao longo de 12 anos que eu estive no serviço público, eu nunca subi num avião. A sua família também não tinha relação de proximidade com ele? Não tinha. É assim, nós fomos no casamento do Joesley, mas isso não é proximidade. Estava o governador Alckmin, as autoridades, eles convidam as autoridades. Aliás, eu fui a casamentos de vários empresários, porque você convive na Fiesp e tudo mais, é uma questão... Aliás, eu fui a poucos, mas isso não é uma questão de intimidade. Isso é o casamento com 1000 pessoas, não é uma questão de intimidade. Aí as mulheres se conheceram, né? E aí fica... Eles... Que bom que o senhor tocou nessa parte das mulheres que se conheceram. Eu queria que o senhor pegasse o documento 3 aí. Se o senhor quiser, o senhor vai concluir, fica à vontade. E às vezes eles combinavam, convidavam. Então, no caso a família Batista tinha residência não sei aonde, tinha barco, tinha não sei o quê. Eles convidavam. Então, nunca fomos. E numa das vezes que eles convidaram e nós falamos que não, a minha mulher, por gentileza, falou: se vocês quiserem passar um fim de semana em Ibiúna, na nossa casa em Ibiúna, que eu tenho desde 1984, é bom que se diga, não é? Mas ninguém aceitou e ninguém foi, e portanto ficou por aí. Então não havia intimidade entre as mulheres. Havia sim, sabe, gentileza. Mas, repito, nunca fui passar um fim de semana. E a única vez que eu fui na casa de um empresário é porque ele tinha construído coisas para nós e não foi fim de semana, era um jantar. A única vez. Bem, em centenas de horas de gravações telefônicas, a Polícia Federal concluiu o documento 3, tendo o senhor aí, diálogos entre Cristiana Vilas Boas, esposa do Joesley, e Lili Eliana Berger, sua falecida esposa, em tom de amigas guardavam bastante proximidade. Da mesma forma, o diálogo tinha um acesso direto, empresário Joesley Batista e Steve, que na delação dizia que era o senhor. E essas demandas aí eram para desobstruir traves em autoridades públicas. A conclusão do lado é que o papel do senhor seria de agente duplo. O senhor era gerente de projeto, os gerentes de projeto de terceirização da Friboi entravam em contato com o senhor e o senhor garantia a execução desses projetos. Isso é o que concluiu um laudo da Polícia Federal a partir da transcrição das conversas que houveram entre a esposa do Joesley Batista e sua ex-esposa. O que o senhor tem a me contar sobre esse documento? Olha, com todo o respeito pela Polícia Federal, faz um excelente trabalho, mas nesse caso, bom, ela se equivocou. Eu nem sei se ela está
fazendo uma acusação. Houve alguns contatos, é o que eu estou dizendo. Só quero deixar claro isso porque se trata do frigorífico Friboi, empréstimo para o exterior, objeto da CPI. Tudo bem? Sim. Só para não sair do tema. Certo. Então, o que eu digo, deve ter tido alguma conversa nesse sentido, ela tentando convidar para passar o fim de semana não sei aonde que eles... E nós recusando e convidando para passar um fim de semana em Biúna, e não ocorreu nada disso. Nenhuma vez fomos nem a um lugar com eles, nem a outro lugar. Então não havia uma intimidade. Imagino. O seu filho Leonardo Manteiga representava uma empresa chamada Pedala. Essa empresa Pedala Investimentos recebeu aporte financeiro no exterior ligado ao Joesley Batista após um encontro do senhor, que foi dito aqui no depoimento como ocasional. Essa empresa do seu filho recebeu, na verdade não do seu filho, mas seu filho representava, recebeu aportes no exterior ligados ao Joesley Batista. O que o senhor tem a me contar a respeito disso? Não tenho conhecimento de aporte no exterior. Está no seu depoimento, o senhor mesmo falou. No exterior... Vou pedir para o senhor dar uma lida, então, uma observada, por favor. Caso o senhor queira retificar o depoimento, aporte é o momento é do senhor. Exterior. O depoimento é do senhor, não meu. Então, vou pedir para o senhor localizar, e o seu advogado localizar, que ele está com o depoimento aí ao seu lado. Está na última folha do seu depoimento, que é numerada com o número 2095. Se o senhor me permite, eu vou lê-la, tá? Que somente depois da delação da JBS é que o declarante ficou sabendo pelo próprio Leonardo que Leonardo acabou procurando o Joesley a revelia do declarante e que entre os investimentos que a Pedala recebeu estava um aporte de um fundo estrangeiro ligado a Joesley. O senhor disse isso, não eu. Um fundo estrangeiro aqui, não é aporte. Exato. Exterior. A interligação é do Joesley. Exterior, estrangeiro, é uma maneira diferente de analisar a mesma coisa. A respeito dessa transação que está no seu depoimento, palavras suas, o que o senhor tem a me contar? O senhor quer retificar esse depoimento? Não. Ou essa transação da Pedala nada tem a ver com a sua família e com o Joesley? Essa transação da Pedala não foi produzida por mim, eu não fiz qualquer pedido nesse sentido. Eu sei que uma empresa fez um investimento, não é? Numa outra empresa aqui, não era a JBS que fez esse investimento, e o que meu filho é acusado pelo procurador de que ele teria recebido mensalidades de 16 mil reais. Essa é a acusação que consta, 16 mil reais. Nem quis entrar nesse mérito porque isso não tem a ver com a nossa investigação do BNDES. Mas pode falar, fica à vontade. Está na denúncia. Enfim. Mas não tem a ver com isso aqui especificamente, que é o período de investigar, outras coisas. Não quis entrar nisso. Seu filho também não está sendo ouvido aqui, então deixa o senhor falar o que o senhor quiser, fica à vontade. E que, portanto, o que ele recebia... Pode falar mais. O meu tempo continua correndo aí toda hora, mas eu queria que o senhor pedisse para a interrupção que... Pelo trabalho que ele desenvolvia e já recebia antes de ter esse aporte de capital. Portanto, não há nenhuma irregularidade nisso. Vou fazer uma pergunta bem específica. Aqui no seu depoimento, o senhor falou que que abriu uma conta no exterior na Suíça por conta de um empreendimento chamado Atrium 7, e nessa conta o senhor depositou uma parcela de $650 mil e depois $645 mil. Essa conta foi aberta a pedido do senhor Vitor de Sandri. Essa transação tem alguma coisa a ver com a situação do BNDES, com a participação do seu Vitor? Não tem nenhuma relação com o BNDES e com o Vitor. Tem a ver com a operação imobiliária que fizemos nas duas incorporações. Foi parte do pagamento da segunda incorporação que foi feito pelo Vitor Sandri. Essa conta foi declarada, foi regularizada, paguei todos os impostos por ela. Perfeito. Já vou fazer outra pergunta, tá? Só um minuto. Aqui no seu depoimento o senhor fala que nunca soube nem por Vitor de Sandri, nem por Joesley Batista, que recebeu comissões dos valores do BNDES.
Mas o senhor Francisco de Assis Silva, o diretor da JBS, ele fez uma delação premiada. Nessa delação ele disse que 68 milhões foram feitos em conta no exterior para o senhor Vitor Sandri, por meio de uma offshore chamada Lunsville, do próprio Joesley. E os pagamentos se referiam à atuação do Vitor Sandri, junto ao BNDES. O que o senhor tem a me contar a respeito dessa transação? É uma delação premiada do senhor Francisco Assis de Silva. Se eu entendi bem, ele está falando da relação dele com o Vitor e não tenho nada a ver com isso. O senhor não tomou conhecimento disso, nem teve nenhuma participação? Não. Nós ouvimos um áudio aqui também, uma imagem, onde o senhor Joesley Batista falou que eram abertas contas no exterior em nome dos ex-presidentes Lula e Dilma para favorecimento de recursos do BNDES. O que o senhor tem a me contar a respeito desse assunto? Bom, esse assunto, pelo que entendi, foi investigado e resultou que não existiam essas contas, que inicialmente ele disse que era uma conta da Dilma, uma outra do Lula, etc., não existiam. Existia uma conta dele mesmo que ele depositava dinheiro lá e depois gastava. Agora, se isso é prova de alguma coisa, e que ele tinha dito que era para pagar a campanha em 2014, mas sequer isso ele fez. Ele não pagou. Então, relação nenhuma. E o próprio procurador Ivan Marques se dá conta dessas falhas de concatenação. Falta aí uma concatenação mais forte. O senhor citou o procurador Ivan Marques. Ele conduziu totalmente a Operação Buris e nessa operação... Presidência. Eu pretendo um requerimento mais cedo para somar o tempo de liderança. Deputado pediu... Espera aí. Ele apresentou um pedido para falar em nome da liderança também, portanto tem 5 minutos. 7 minutos como líder do PSL. Compreendido. Então tá ok, deputado. Ok. Obrigado, Queria deputado. apresentar a Vossa Excelência essa. Não, Vossa Excelência tem razão. Acho que foi uma falha da presidência. Ele tem mais 7 minutos. Só que esse tempo corrido. Tem que ser tempo corrido, não pode ser pergunta mais, tá bom? Tudo bem, presidente. Nós estamos falando aqui que o senhor... Nós estamos citando aqui a situação do... Agora até fugiu o nome do cidadão. Vicky. Não. Esses são todos conhecidos. Do Ivan Marques, perdão. Do procurador da República Ivan Marques, que foi o condutor da operação, na verdade, da denúncia e apresentada ao Ministério da Pública, ação penal, na qual o senhor é indiciado naquela ação penal. O que o senhor tem a me contar a respeito desse indiciamento, apesar do senhor não ter ouvido ainda, mas com a Operação Burit, ela trabalha investimentos para o exterior, a partir de empresas da JBS. Eu queria que o senhor me informasse o que o senhor tem a dizer a respeito da acusação, já que o senhor citou o senhor Ivan Marques aqui pelo menos 4 vezes só no tempo que eu estou sentado aqui. Mas por justa causa. Que seja mais uma delas justa agora. Senhor presidente, uma questão de ordem. Só para nós nos entender se a gente Vossa Excelência vai dizer que não pode mais perguntar. Não, essa é a pergunta. Então, se no tempo de liderança ele pode fazer. Liderança, porque nós combinamos, é só combinar. Que verdade, eu já estava na pergunta já. Aí, não, tudo bem. Deputado Pablo, que seja a última, que na verdade eu ainda estava no tempo da pergunta. Tranquilo, tranquilo. Nós nos entendemos aqui. Nós nos entendemos. Só para a gente... Tá bem. Obrigado. Fica à vontade, só pode falar. Estávamos falando do procurador Ivan Marques. Eu respeito muito o procurador, respeito o Ministério Público, respeito o senhor de juízes, mas em algumas ocasiões nós podemos discordar. Então ele tem uma hipótese, ele está tentando provar a hipótese dele e eu vou apresentar uma defesa que naturalmente vai ser em sentido contrário. Vamos aguardar o julgamento dos senhores juízes. Vamos aguardar. Eu queria novamente que o senhor tivesse acesso ao documento 3, apesar do senhor não estar respondendo perguntas, mas eu vou ler para o senhor aqui uma conclusão
que foi feito pela Polícia Federal também, a respeito dessa participação do senhor e do senhor Luciano Galvão Coutinho, ex-presidente do BNDES, no tempo em que o senhor esteve à frente do Ministério da Fazenda. Aqui consta na conclusão do laudo pericial que o ex-presidente do BNDES, Luciano Galvão Coutinho, não só deu continuidade à política de internacionalização inaugurada por Sua Excelência, pelo senhor, mas foi além, pois durante sua gestão os projetos da JBS efetivamente se concretizaram e aportes vultuosos foram sucessivamente aprovados, mesmo sem o atingimento das finalidades e objetivos dos aportes anteriores. A avaliação da absorção das atividades que vinha sendo incorporada pela FIBOI em desrespeito às normas contratuais que regiam os negócios. Além disso, a prioridade e urgência na tramitação dos projetos da empresa repercutiu diretamente na análise de risco feita pelos técnicos e na formação de preço dos papéis da empresa para a conversão de aportes à participação acionária da BNDES Par, causando prejuízos imensuráveis de custo e oportunidade ao erário em gestão anterior. O senhor comentou aqui que a BNDES parece que enriqueceu com as ações que foram colocadas aqui, mas não é isso que foi colocado, não foi isso que foi concluído pela Operação Bullish. A Operação Bullish ela conclui com muita clareza que houveram manipulação de dados e de números para que as ações da JBS e das concessionárias e empresas que foram adquiridas pelo grupo fossem colocadas a um número de valor acionário que geraria prejuízo ao BNDES, e do mesmo jeito que as debêntures também foram colocadas, o aporte de debêntures ele foi colocado de uma forma que gerou prejuízo ao nosso erário. Isso está nos documentos aqui a seguir, que eu entreguei para o senhor também, para o senhor tomar conhecimento, que são os documentos 4, 5 e 6 aí, que falam sobre, inclusive, a desistência da compra da Nacional Beef sem devolução de recursos, porque a JBS desistiu de uma compra com 624 milhões de reais recebidos e depois inventou uma nova compra com outra empresa no exterior, que talvez o senhor não tenha conhecimento, como o senhor disse, o senhor não estava lá, então muita coisa o senhor não tem conhecimento. Quero continuar aqui aproveitando o nosso tempo de liderança para recordar outros depoimentos que o senhor teve aqui na sua fala à Polícia Federal. Durante a Polícia Federal, o senhor fala que não fez reuniões para tratar de assuntos específicos, mas o senhor disse que só no ano de 2007, com o implemento da política, que no começo do depoimento o senhor disse que fez parte, o senhor disse que começou, junto com o presidente Lula, uma política de um programa desenvolvimentista do país. E vocês chegaram a fazer, para fortalecimento do agronegócio brasileiro, mais de 1.700 operações, com grupos específicos ali que o senhor pontuava. O senhor quer falar sobre esse assunto? Posso lhe dar espaço para o senhor falar sobre isso? Nós combinamos que Vossa Excelência falará em tempo corrido. Portanto, se o senhor quisesse pronunciar, eu cederia. Acho que não é conveniente fazer pergunta agora, porque nós vamos manter isso como regra. Tudo bem. Desde o início da sessão, sem problema. Desde o início do trabalho da CPI, nós vamos manter isso como regra. E aí o senhor contemplou diversas empresas como a Bertin, Mafig e Minerva, isso está no seu depoimento, e depois foi identificado que foi liberado aqui só para a FIBOI e na Swift 80 milhões de dólares na aquisição. E a gente, como lhe pontuei mais cedo, verificamos aqui 4 empréstimos na casa de 8 bilhões só para o grupo JBS investir no exterior. Isso gera muita surpresa da sociedade, apesar de o senhor dizer aqui que o BNDES saiu lucrando com isso. Não é isso que as investigações mostraram. A Operação Bullish não conclui assim, conclui pelo contrário, que houveram prejuízo ao erário público. E depois, quando o senhor tiver a oportunidade, o senhor vai ser querido a responder por isso. Eu vou encerrar o meu questionamento aqui, até para dar mais tempo aos colegas. Muito obrigado, presidente. Deputado Pablo, muito obrigado pela compreensão. Gostaria de responder. Não posso? Tudo bem. É muito rápido. Operação... Objetivamente. Vossa Excelência tem um voo às 8 horas. Nós estamos tentando viabilizar com tempo. Tá bom, então para que Vossa Excelência possa ainda viajar. Senão... O senhor terá a oportunidade de voltar aqui, se Deus quiser. Tá certo. Deputado Jorge Sola tem a palavra por 5 minutos. Obrigado, presidente. Bom, primeiro foi comentado aqui, acho que, se não me engano, 2 vezes, sobre possíveis contas no exterior